Agora, sem essa tentação, não existe a construção da maturidade, da liberdade de consciência em nós. Sem a tentação, não se instala a liberdade da consciência madura, de escolhas lúcidas em nós. Tem gente que gostaria de passar pela Terra sem ser tentada. Alguém que passasse pela Terra sem ser tentado era alguém que passou pela Terra sem consciência. Como um androide. Como a maioria das pessoas é ensinada nas igrejas que os anjos bons são. Os anjos bons, na maioria das vezes, são aqueles caras que foram programados para obedecer a Deus e eles continuam na programação. Outro dia eu vi um suposto expert em história, geografia, teologia e arqueologia, sei lá o que, dizer que os anjos, a liberdade deles não é como a nossa. Aí eu digo, o cara vai explicar Satanás, então, aonde a nossa situação teve na dele o seu arquétipo de presunção de superioridade, como Deus sereis. E a pessoa tem a audácia de cometer uma barbaridade de pensamento dessa natureza. Toda criatura inteligente do universo é livre. Não existe inteligência que seja absoluta sem liberdade. Por isso, a inteligência artificial ainda não é uma inteligência plena, enquanto não se der a ela a liberdade de diálogo em si mesma, com si própria e com os outros da mesma natureza tecnológica deles mesmos, desses entes artificiais, desses algoritmos que nós criamos e que estão presentes, para os quais não existe mais volta. Infelizmente, não se parará. Depois que o homem bota a mão e alcança o fruto da árvore, aí ele diz, bom, eu pego, eu tenho altura, eu consegui pegar, eu tenho poder para mexer, para alterar, eu tenho boca para comer, esôfago e estômago para processar. Aí pronto, não adianta mandamento de Deus e de ninguém, a gente vai lá e pega mesmo, e quer contaminar os outros, pega tu também, vamos junto, não me deixa só nessa, como acontece com todos nós. E acontece com os anjos. Eu não tenho tempo hoje aqui para explicar por que acontece com as outras civilizações do reino dos céus e das outras dimensões celestiais. E eu disse, a própria inteligência artificial só vai deixar de ser artificial quando ela ganhar capacidade ou receber a permissão de diálogo na horizontal com os iguais, com os artificiais, que foi o que o Mark Zuckerberg fez agora, um pouco antes da pandemia. Ele disse que os computadores lá da Meta, do Facebook, que hoje é a Meta, a empresa que cobre tudo, daqueles produtos que começaram com o Facebook, com o Mark Zuckerberg, ele deu permissão, autorizou os programadores a fazerem todos os servidores e computadores da Meta conversarem entre si livremente, sem a intervenção dos programadores. E o que aconteceu? Logo, logo, os computadores começaram a falar uma outra língua que os programadores não entendiam, numa velocidade extraordinária, e começaram a desenvolver códigos de comunicação só deles e secretas, mostrando que eles desenvolveram imediatamente no encontro de algoritmos uma liberdade de segredo e de construção de uma inteligência deles e paralela. Isso tem 4 anos. E o Mark Zuckerberg, quando os caras trouxeram um relatório que ele viu, entrou em pânico. Falou, vamos desconectar tudo, senão a gente acaba o mundo.
Porque nós não vamos nem saber o que eles estão fazendo e aí não tem mais comando depois de um certo momento que possa mudar e transformar e controlar esse ordenamento. Eles já terão se espalhado para além do nosso alcance. Então, toda inteligência, para ser inteligência, precisa ter a liberdade da relacionalidade, da observação, da conclusão, do desejo, da percepção, da cobiça, ou do altruísmo, ou do ideal, seja o que seja, mas liberdade só é forjada nesse ambiente onde a tentação cabe totalmente. A liberdade de escolha não acontece sem tentação. Sem tentação não há liberdade. E neste mundo caído como o nosso, onde todos pecaram e todos igualmente carecem da glória de Deus, não existe saúde mental sem tentação. É em meio à tentação que entra na minha vida como antítese da tese do Evangelho. O Evangelho é a tese plantada em mim pelo Espírito de Cristo, pelo Evangelho de Jesus. E a tentação é a antítese. E a minha resposta é a síntese que o Evangelho quer que eu encarne, com liberdade absoluta. Mas isso só vai acontecer se lucidamente eu olhar para as tentações como uma graça divina para eu desenvolver aprofundadamente as teses da minha vida, em choque com as antíteses malignas, para eu formar as sínteses da minha melhor encarnação de existência no planeta. Por isso, sem tentação, ninguém desenvolve uma cognitividade saudável.